Olá, pessoal! Estamos começando mais um SoloCast, o podcast do Solo Agro, programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Eu sou Thaís Polizel e hoje o nosso tema vai ser formulação e tendências de produtos biológicos atrelados à inovação. Começa agora, SoloCast, o podcast do Solo Agro, que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Tenho aqui do meu lado o professor Luiz Aleone, que é coordenador do Solo Agro. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom, Thaís? Bem-vinda de volta. Obrigada, depois de um tempinho, né? Sumida daqui. Thaís colocou mais um quinzista no mundo. O Álvaro vai ser um torcedor do 15 de novembro, com certeza. Com certeza vai ser mesmo. E temos hoje o nosso convidado, professor, que é o Thales Facanali Martins. É assim que fala, Thales? É isso, eu costumo brincar que é com F, né? Senão vira Thales Satanales. Opa, aí não. É com F. Tá joia. Seja muito bem-vindo, então, ao nosso podcast. E a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que você sabe bastante, né, Thales? Perfeito, Thaís. A inovação, né, atrelada à parte de formulação, realmente é o futuro dos bioinsumos, né? E acho que esse bate-papo aqui é realmente legal para a gente ilustrar um pouco, contar o passado, o presente e falar um pouquinho de futuro, né? Muito bom. Eu vou falar um pouquinho do histórico profissional do Thales, então. O Thales é graduado em Engenharia Agronômica pela Exalc USP, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e com MBA em Agronegócios, Indústria, Produto e Inovação pela PUC do Rio Grande do Sul. Possui experiência de mais de 10 anos na área de fertilizantes, bioestimulantes e controle biológico nas áreas de P&D e marketing, pesquisa e desenvolvimento. Hoje ele atua na área de marketing da Biotrop como gerente de portfólio, realizando o planejamento, posicionamento e lançamento de produtos biológicos e bioestimulantes. Ele é, então, também docente dos nossos cursos aqui, de especialização, no caso de bioinsumos, né? E também sobre a temática de manejo regenerativo em outras especializações. A gente vai conversar um pouquinho sobre, então, a formulação e as tendências dos produtos biológicos atrelados à inovação. E como uma primeira pergunta para a gente aqui iniciar o nosso bate-papo, eu queria saber como que você vê, né, o futuro dos produtos biológicos para os próximos 10 anos. A gente tem visto aí muitas inovações, muita coisa modificando rapidamente. E o que você vê para os próximos 10 anos, Thales? Thaís, eu acredito que vai vir mais uma revolução assim, de novos produtos, novas formulações, né, de novas tecnologias realmente, né? O primeiro ponto foi um marco regulatório que a gente teve há 2 anos atrás, 2023, que foi passível o registro de produtos a partir não só do ativo microbiológico, né, que é a bactéria, o fungo, né, em si, o micro-organismo, mas também o metabólito. Então, assim, o próprio Ministério está entendendo como a gente pode explorar mais essa rede de bioinsumos do que ele realmente pode expressar para a agricultura, né? Então eu acredito realmente que daqui para frente vão vir muitas tecnologias, não só novos ativos, novos micro-organismos, mas também novos meios de você comercializar o produto, o insumo biológico, que não vai ser só o ativo vivo. A gente vai começar a falar de metabólito, de peptídeo, de outras ferramentas que eu acho que depois a gente vai conversando aqui, eu vou falando um pouquinho mais. Mas realmente eu acredito que uma nova revolução vai vir para os próximos produtos aí. Legal. Bom, obrigado, Thales, por ter vindo. Aceito o nosso convite. A gente vai ficando mais experiente, a gente vê cada vez mais ex-alunos, né? Então, é bacana a gente ver o pessoal trabalhando, se desenvolvendo, né? Uma pergunta de caráter mais pessoal que eu queria fazer para você é o seguinte: você fez o curso de engenharia agronômica, né? E eu vi que depois você enveredou, né? Até no currículo que a Thaís mostrou, fala do MBA em agronegócios e da pós-graduação em administração de empresas, né? Antes de você assumir essas funções de marketing e posicionamento de produtos, com certeza você teve uma fase que você trabalhou como técnico mesmo, né?
E o que aconteceu? Enquanto você estava como técnico, apareceu esse seu lado de mais administração, marketing, alguém nas empresas, você trabalhou em outras empresas antes da Biotrop? Sim. Esse pessoal descobriu esse seu lado ou você sempre imaginou que além da parte técnica, você iria desenvolver também esse lado do marketing e do relacionamento para posicionar produtos? Professor, acho que aí eu costumo brincar que tem 2 plot twists, né, na minha carreira em si. Porque a minha graduação inteira, eu fiz o estágio com o professor Moacir Corsi no Capim. Então, para mim, era claro que eu ia seguir para a parte de consultoria, na parte de pecuária, junto com o professor, trabalhar nesse segmento, né? Só que daí no meu último ano, quando teve a oportunidade de fazer o estágio de conclusão de curso, eu já tinha passado todas as etapas com o professor. Falei, professor, quero conhecer a indústria. Assim, quero fazer um estágio na parte da indústria, né? Aí tive a oportunidade de trabalhar na indústria de bioinsumos, onde um também ex-aluno, um grande amigo meu, trabalhava nessa empresa na época, e ele falou, olha, hoje o biológico não é nada, é só uma faísca, é uma intenção, mas acredite que nos próximos 5 a 10 anos vai ser o futuro e vai faltar profissional nesse mercado. Isso era 2015. 2015. No final de 2015, isso daqui. Isso me acendeu uma oportunidade, uma luz, falou assim, opa, é algo que eu posso ter diferenciação. E eu realmente me apaixonei pelo modelo de indústria, modelo o business, né, em relação da indústria em si, de todas as etapas, e não só da consultoria. Consultoria é você adquirindo conhecimento e passando, né? E foi aí que eu falei, professor, me desculpa, não vou seguir com o senhor e vou querer uma carreira na indústria, né? Daí eu comecei na parte da pesquisa e desenvolvimento, na parte técnica, desenvolvimento de mercado, realmente, assim, validando produto, laboratório, mão na massa, batendo estaca. E eu sempre tive uma facilidade muito boa em comunicação, na parte de apresentação, né, de transmitir as ideias de uma forma mais prática, de uma forma mais fácil para assimilação. E aí sempre o time comercial começou a falar, vem trabalhar com a gente, sai do técnico, você tem o timbre aí para falar do pessoal, né? E aí surgiu, comecei, opa, então se é isso que tem um gap de necessidade, é isso que eu vou começar a me especializar. Aí surgiu a necessidade de fazer uma administração, uma pós, para conhecer o ambiente, não só pesquisa, comercial e marketing, mas conhecer o ambiente corporativo, indústria, processo, produto em si, né, fiscal, tributário, financeiro, para realmente ter mais o know-how para assumir novos desafios. E por último, realmente, o MBA, para focar muito na parte de inovação, produtos, né, e novas tendências, tecnologia, de como que você administra aqui para frente. Foi esses 2 plot twists de uma necessidade que eu me apaixonei pela indústria, pela maneira de trabalhar, e que eu vi que o time tinha um gap em relação desse elo entre a pesquisa e o comercial. Daí eu falei, putz, acho que isso é uma oportunidade e o marketing foi uma via de seguir. E só uma observação, nós temos pessoas que não conviveram com o ambiente da Exalc. Capim é um grupo de pesquisa e extensão na área de forragicultura, né? Manejo de pastagens. Porque você falou, eu trabalhei muito no Capim, né? Falei, capinando ali, não. Então é um grupo de estudo. Várias universidades e faculdades têm grupos de pesquisa e extensão, né? E o Capim é um dos grupos da graduação da Exalc. Que foi orientado pelo Moacir Corsi, né? Que é uma Capim referência na área. Significa caracterização e avaliação de pastagens intensivas e seu manejo. Aí, tá vendo? Nossa, é isso aí. Que bacana. Garanto que muita gente não sabia. Muito legal saber, né, que você está, então, desde o começo, assim, dessa questão dos bioinsumos, que ainda não estava nesse boom ainda, né, Thales, no auge. E como que você chegou, então, na formulação, né? Eu queria saber também, em relação a qual foi o papel dessa formulação para alavancar essa adoção, né, do controle biológico no Brasil, e como você chegou na formulação dentro da indústria? Assim, né, assim, se a gente voltar um pouquinho há 10 anos aí quando eu comecei, todo mundo falava, biológico era o vendedor de água de batata, né, o snake oil, vamos falar assim, né? E realmente, no começo, grande parte, não estou falando há 10 anos, mas um pouco antes, era aquele produto mais grosseiro, aquele produto produzido no arroz, onde tinha necessidade de refrigeração de todo o processo, que dava um problema operacional em relação que era o arroz basicamente triturado, moído, né, e pouco formulado. Então tinha séria restrição em relação de aplicação, condição de armazenamento, shelf life. Aí a indústria
teve alguns marcos, vamos falar assim, do Brasil em si, que aceleraram. Um deles foi um surto da Helicoverpa, que faltou Bacillus thuringiensis, que era a tecnologia na época do mercado para atender a demanda. E aí começaram a entender, sim, opa, o biológico é uma alternativa, é uma eficácia. Coloquei um aqui, mas teve vários, né? E aí a indústria começou a trabalhar não só o ativo, a formulação. Então começou a extrair esse esporo de uma maneira diferente, começou a fazer formulações líquidas, né? Um CE, um SC, começaram a se preocupar com a aplicabilidade do produto em si e também o seu período de shelf life, né? Que assim, é um problema de toda a cadeia em relação à logística, né? Que o produtor conta muito, né? Então produzir com 2, 3 meses de shelf life ainda é um gargalo dentro do biológico. E começou a se trabalhar em relação à formulação, não só de como você manipula o micro-organismo, mas daí como você produz ele, para colocar em fórmulas de estruturas mais resistentes, estruturas que aguentam a compatibilidade de produto, estruturas que tenham um shelf life de armazenamento maior. Então, tudo isso daqui foi uma revolução, onde tanto o papel da formulação em si, como eu preservo o ativo, como eu posso melhorar as características dele, que a gente vai falar um pouquinho disso mais forte, né, nas aulas, mas também como eu produzo esse micro-organismo para ele aguentar mais adversidades. E isso daqui foi um grande salto em relação à indústria, que possibilitou avanços dos produtos, e aí sim a adoção pela facilidade e pela eficácia, um ponto indiscutível realmente, a adoção dos biológicos da formulação foi porque é eficácia. Se não é eficaz, o produtor não está usando. Ele não está usando porque é sustentável ou porque tem uma pressão. O primeiro ponto de uso é porque é eficaz, está trazendo retorno para ele. Sim. Então, essas características ajudaram muito realmente na evolução do controle biológico. Isso, assim, estou falando do passado, né, em si. Agora a gente está falando já de processos fermentativos para a produção de metabólitos. Sim. A gente está falando de processos para mudar a outra estrutura de micro-organismo para ele ser mais agressivo, mais virulento, tanto na parte de fungos, bactérias ou outras. Ou mesmo assim, a gente vai falar de RNAi, de expressão gênica. Então, tem outras tecnologias vindo que essa formulação do produto, vamos falar assim, tem que ter um know-how e um conhecimento muito, muito, muito forte de química e biológico conjunto, que acho que o grande diferencial aí das empresas é unir essas duas vertentes, e eu coloco até uma em relação do farmacêutico, que sabe muito de formulação, para fazer um produto biológico mais tecnológico. Então, hoje tem se investido bastante, né, dentro das indústrias, porque se não for dessa maneira, não vai ter um retorno para o produtor, não é isso? Exatamente, Thaís. Se a gente for ver assim, a quantidade de empresas de biológicos que vem surgindo ao longo do tempo está crescendo cada vez mais. Por quê? Está todo mundo querendo surfar a onda. Hoje, se a gente for ver só de empresas com registros no mapa, no Ministério, são mais de 170. Nossa. Há 10 anos atrás era menos de 30. 30 é o número de empresas de CNPJs que surgiram no ano passado, em 2024. Olha. Então, assim, cada vez está crescendo mais. E qual que é o grande, vamos falar assim, análise do mercado que a gente está vendo para diferenciação? Eu tenho 75% dessas empresas que estão indo no mais do mesmo. Essas empresas que os tradicionais, as Bovéria, IBCB 66, Metarhizium 6425, os produtos básicos. Você está falando mais de entomopatógeno, né? De maneira geral. De maneira geral. Um Bacillus subtilis para controle nematóide, tricoderma em si, assim, essas 75% das empresas estão indo com esse pacote. Mas eu tenho 25% das empresas que estão surgindo, ou as atuais, que estão focando em 3 parâmetros que eu acho que é o futuro. Primeiro, pesquisa e inovação. Eu tenho que trazer coisas novas, coisas mais eficazes. E a segunda, redução de custo. Que cada vez mais essa indústria vai estar pressionada, porque essas commodities aqui, o exemplo de Bovéria. Bovéria caiu mais de 20 vezes o preço desde 10 anos atrás para agora. Então, é uma commodity. Como que eu vou fazer isso melhorar? Eu tenho que melhorar ou a produção ou a forma de apresentar o produto. E o terceiro ponto que essas 25% de empresas têm que se atentar em relação ao futuro é foco no nicho e novos alvos. Se não tiver isso, a gente vai estar sempre fadado a falar que o mercado é restrito a só isso, que biológico não pode ser para doença de difícil controle. E assim, esse é o parâmetro de sucesso das empresas aí. Que interessante, né? Deixa eu fazer uma pergunta mais geral, porque senão fica você que é especialista. A Thaís tem mestrado e doutorado em entomologia. Vocês vão ficar falando de... uma coisa que eu acho que eu estava ouvindo enquanto você falava para alguém que vai montar uma campanha de marketing, né? Em que estágio que está hoje
a situação? Já é uma tecnologia consolidada, né? Nós estamos gravando em outubro de 2025, né? Já é uma tecnologia consolidada, o agricultor já aceita, e aí você já pode chegar nesse nível que você falou do RNA, do metabólito, ou na hora de elaborar uma campanha de marketing, ainda tem uma fase de convencimento, né? Como é que está hoje, na hora que vocês vão, como empresa, montar uma estratégia, né? Que envolva pesquisa e inovação, que vamos dizer, está lá na fronteira do conhecimento, mas nós temos um país que é um continente, né? Com vários níveis de tecnologia. Como é que fica a equipe do marketing para aliar o técnico com conhecer muito bem o mercado para chegar no agricultor que às vezes não faz o básico, e aí você já chega com uma tecnologia de ponta, né? Como é que fica dentro de uma empresa essa parte, que eu acho que é uma curiosidade que eu tive agora. Professor, é interessantíssimo isso, porque a gente tem vários elos da cadeia que têm distintos conhecimentos sobre o mercado de bioinsumos. Sem separar cooperativas, distribuição e produtor final, tem uma pesquisa que a gente fez para identificar qual é o nível de maturidade e conhecimento dele em relação a bioinsumos em geral. Então, vamos falar de uma escala de 0 a 10, eu tenho, independente do elo, de 3 a 6. Olha a faixa que eu tenho em relação a isso, de nível de conhecimento do mercado em relação ao tema. Então, assim, todo mundo quer saber muito, tá ávido por informação. Todos querem saber. Mas a relação dele do conhecimento das tecnologias ainda é muito baixo em relação do tanto que evoluiu esse mercado em si, o tanto que essas formulações evoluíram e são possíveis de ser aplicadas. Então, realmente é um grande, vamos falar assim, gargalo do setor, mas também é uma grande oportunidade para você fazer uma transferência de conhecimento de forma fidedigna, de forma correta e de forma que seja de fácil entendimento para o produtor. Então, realmente, é um passo de conscientização básica de falar, o biológico é isso. Um exemplo, o Bacillus subtilis, ele não é só nematicida, ele pode ser isso, por causa da estirpe, a cepa dele é propensa para isso. Um Bacillus subtilis cepa AA1 é diferente da cepa AA3. Então, realmente, assim, a gente está indo desde o básico do conhecimento realmente vamos falar assim, da biologia em si do micro-organismo e já começando a preparar ele para o futuro. Falar, saiba que a diferenciação está vindo disso, saiba que metabólito é isso daqui, saiba que mudança da estrutura é isso, endósporo é isso, esporo é isso. Então, realmente é um grande gargalo do setor. Eu acredito que daqui para frente, quem dominar muito isso e transferir o conhecimento de forma fidedigna, vai se destacar no mercado como profissional, como empresa, como setor. E eu acredito muito que a indústria tem um papel fundamental nessa etapa, porque a chancela do conhecimento do produtor ainda não está fixa, né? Não atingiu uma base em relação, tem muita discrepância ainda. E até profissionais, independente do setor, do segmento, falam assim, eu conheço muito. Daí pergunta, o que você conhece? Defino Bradiaso. Conhecimento de biológico é Bradiaso, mas conheço muito. Então, realmente, precisa de uma equalização de informação para todos os elos da cadeia. E a campanha de comunicação, professor, é difícil. Você tem que pensar todas essas etapas. Exatamente. E é por isso, né, Thaís? A Thaís é a nossa gerente da parte acadêmica. Quando a gente convida o pessoal da iniciativa privada para os nossos cursos, é justamente para isso. Para trazer a visão da academia, né, a parte científica, sim, robusta, e temos docentes, né, como o Thales, que trazem, com uma boa formação técnica, mas antenado com o mestrado, né? Isso é uma coisa com o mercado, né? E é por isso que a gente realça muito isso nos nossos cursos de treinamento. Sim, a gente vê essa necessidade, né, professor? Que aqueles que saem da graduação não têm tanto acesso, né, com esse tipo de profissional. Mas na pós-graduação, né, no caso na especialização, é possível. Então, já fazendo um merchan aqui, né, para o nosso produto, o Solo Agro tem essas especializações. Então, é importante, né, que o profissional do agro, né, que está aí no meio, se especializar e entender melhor esse mercado. Eu queria entender também um pouquinho agora, Thales, em relação aos novos produtos. Na verdade, aos novos alvos, né? Porque tá sempre aparecendo novas pragas,
novas doenças, é uma dinâmica muito rápida. E como que é isso em relação ao produto? Né, o produto, no momento, o professor já comentou um pouco, né? Você já falou um pouco dos desafios, mas hoje, quando você vai lançar um novo produto ou pensar num novo produto, como que tem sido isso? Quais são os desafios em relação às pragas de difícil controle, né? As doenças de difícil controle que têm aparecido? Como que você pode falar os principais, né? O que você poderia falar dos principais desafios para lançamento de novos produtos ou para fase anterior mesmo, a base, né? Antes de lançar a pesquisa e o desenvolvimento? Thaís, assim, eu vou falar um pouquinho do que nós fazemos hoje para isso, tá? Eu acho que é melhor do que falar em relação do mercado em si, né? Do mercado em si, certo. Tá. A Biotrop em si, o grande foco dela em relação a produto realmente é pesquisa e inovação. E a gente tem alguns preceitos para fazer esse desenvolvimento. O primeiro é realmente análise de gap de mercado em relação do que já existe hoje para ver novos alvos. Exemplo, vamos falar na soja. A soja, na parte de nematicidas, hoje é muito bem consolidada, tem muitas ferramentas, então o biológico já está muito forte nesse segmento. Só que eu tenho ainda alguns alvos como percevejo, certo? Percevejo marrom, ou o próprio percevejo barriga verde, que é uma praga transitória, soja e milho. Eu tenho ferrugem, que ainda tem poucos, ainda o baixa eficácia de produtos biológicos para essa praga. E eu tenho herbicidas, que não existe ainda ferramentas biológicas, certo? Ou propriamente tratamento de semente de inseticidas biológicos para o tratamento de semente. Então tá, esses daqui são os mercados gaps. Existem tecnologias biológicas conhecidas hoje, assim, no mercado? Não. Pesquisa. Tá aqui, esses são os gaps, essas são as nossas necessidades para a gente colocar. Aí vem a magia dos bioinsumos, de você selecionar um banco de micro-organismos, fazer uma prospecção disso, que é um projeto Nimbus que a gente tem, que a gente vai para o Brasil afora, fazendo coletas de solo, planta e rizosfera e filosfera em geral, para você selecionar novos micro-organismos, novos ativos para você trabalhar. Aí conhecendo esses micro-organismos, a sua taxonomia, o seu metaboloma e como você expressa esses genes, você começa a brincar a aptidão-alvo deles. Aí tendo um produto, um desses micro-organismos aí, uma afinidade para algum segmento que a gente queira atuar, começa o processo de seleção e montagem de um protótipo. Testa casa e vegetação vai para campo, de campo vai para o processo de se deu efetividade. Nesse meio aqui tem a parte da formulação, que começa assim a mudar muito, né, de testar, expressar genes, potencializar metabólitos, e aí vai para um processo de registro. Então tudo isso daqui é orientado com a base de uma finalidade de um gap. E como que o biológico vai atender esses difíceis alvos aí? Vão ser não só micro-organismos, mas extratos vegetais, extratos de plantas, como também metabólitos que esses micro-organismos produzem para ser colocados em uma situação. Eu dei esses exemplos por quê? Porque dentro desses 4 segmentos aí que eu falei que é gap, que não existe aí no biológico, nós estamos com produtos para lançar para 2 deles já, para o percevejo, um produto só à base de metabólito, que não tem micro-organismo, é só metabólito, que ele tem um efeito na oviposição do inseto, que o biológico não tem. Tem um produto que que a gente depositou um hatch de um bioherbicida agora, então somos a primeira empresa a ter um hatch de bioherbicida no mercado e já com um protótipo para tratamento de semente para inseticidas, um produto sistêmico biológico. Que bacana. Não falando da composição em si, mas muito nessa busca de novos ativos biológicos ou novas formas desses ativos expressarem algo que a gente quer. Então, dentro do processo é muito orientado a isso, realmente. Então, assim, a gente vai ter micro-organismos que a gente nunca ouviu falar, ou ativos metabólicos que a gente nunca ouviu falar, mas que a natureza já trabalha. Eu sempre dou o exemplo, assim, todo mundo conhece o cheiro de terra molhada? Sim. Que é depois daquele veranico. Né? É um Streptomyces que no contato com a água, ele exala um composto volátil que tem aquele cheiro. Que legal. E assim, grande parte dos nossos medicamentos utilizados de saúde humana são de origem de Streptomyces. Nossa, eu não Só sabia. que são sintetizados pela indústria química. Bacana. O biológico vai numa forma de fazer isso não da forma sintética, mas produzir o ativo biológico, o metabólito, de forma natural, em processos.
Olha. Me permite, professor, fazer uma, Claro. uma última perguntinha? Olha os entomologistas aí. É que eu fiquei muito curiosa agora, porque assim, no registro do Ministério da Agricultura, né, no mapa, na maneira como você trouxe, entra como biológico mesmo? Porque, um exemplo, né, nós temos piretroides que são à base de crisântemo, mas já não é mais... não é um biológico, é um químico. Isso. Nesse caso, por que seria, então, tido como biológico no registro? Porque ele não é sintetizado. Se a gente for ver o espinotorã é um semiquímico, né? Ele é sintético, mas ele é um análogo à espinosina. Sim. Entendeu? E a gente tem outros, tem até herbicidas, que foram a partir de moléculas biológicas, eu vou até falar isso na aula, que foram análogos, ajudaram a conseguir análogos químicos para fazer isso. Então, o que o químico faz? Ele sintetiza. Tem o sintetizador de partículas. A gente não. A gente deixa o micro-organismo produzir ou direciona ou impulsiona por algumas coisinhas que ele gosta mais de consumir, vamos falar assim, para produzir esse metabólito. E aí fica uma parte de uma fermentação líquida, não é sintético. Sim. Então, essa é uma dúvida que eu tinha. Então, o pessoal que nos ouve, acho que muita gente tem essa dúvida também, viu? Legal. Thales, deixa eu perguntar uma coisa. Quando eu estudei na graduação, 40 anos atrás, estava começando o plantio direto, ele estava se estabelecendo, né? E na época, uma grande dúvida era o seguinte: a partir do momento que você cobre a terra e muda o sistema, havia uma preocupação na época de seletividade, né? Será que o plantio direto vai selecionar algumas plantas daninhas, vai selecionar algumas pragas? Sim. Eu lembro que começou a aparecer cigarrinha e o pessoal falou, nossa, era uma coisa que não tinha e passou a ser um problema. Isso falando de 40 anos atrás. Com o mercado de biológicos, existe essa preocupação de repente, por conta do sistema passar a ser um pouco diferente do químico, de aparecer alguma praga ou alguma doença, ou mesmo alguma planta daninha, que passe a ser um problema que não existia antes por conta da mudança do sistema de controle fitossanitário? Professor, assim, se eu falar que não existe, é uma mentira. Existe sim uma relação de criar seletividade em relação ao alvo, tudo, mas é um processo muito mais longo e com menor chance de acontecer em relação ao químico. Por quê? Porque o próprio micro-organismo, ele também está mudando, ele também está evoluindo em relação aos meios de cultivos e tudo mais. E próprio assim, o micro-organismo ou o próprio metabólito não seria só um ou dois. Ali que eu isolo, que nem o químico que eu pego, sintetizo só um metabólito, porque é aquilo que é o de interesse. O biológico ele está produzindo muitas ferramentas, não só a parte de compostos voláteis, os gases em si, ou os metabólitos realmente esses de cadeia de carbono longo, que é o que a gente está preconizando como as próximas futuras gerações, como também ele competindo por espaço, por nutriente. Então é uma multifuncionalidade que esse micro-organismo tem, que não age só em um sítio específico, o que pode retardar realmente a parte de seletividade aí de inimigos naturais ou doenças. Então assim, não é que não possa acontecer. Pode, mas a chance disso acontecer e o período de tempo para isso acontecer é muito mais longo. Sim. Muito bom. Muito bom o nosso papo aqui científico, né? Técnico-científico. Deixa eu só fazer uma última pergunta, Thais. Faça, professor. Imagina que alguém da universidade perguntasse para você, com base em tudo que você falou, química orgânica deveria ser uma matéria obrigatória em agronomia? Professor, eu falo que sim, com certeza, porque, como diria o pessoal, na minha época eu fiz e era obrigatória, viu? E assim, me ajudou muito em relação a algumas bases. Que é não, eu estou falando porque é uma grande dúvida que, por conta dos sistemas conservacionistas, agricultura regenerativa, controle biológico, a química orgânica passou a ser importante mais do que já era, né? Então está uma discussão de todos os cursos da área de agrárias passarem a ter a química orgânica, a química do carbono, como obrigatória, né? Então a gente está ouvindo o pessoal da iniciativa privada também, porque essa é uma tendência. Ela está ficando muito, muito mais importante do que era, né? Ou sempre foi, mas agora
ela está muito aplicada, né? Sim. Então, eu queria ouvir a sua opinião. Eu tenho perguntado para bastante gente sobre isso. Muito bom, professor. Então fica aí uma dica, né? Para todas as universidades. Não, e quem está assistindo, Inserirem, quem está nos assistindo fazer a e disciplina, não tiver né? uma boa base de química orgânica, compostos de carbono, álcool, éster, ácido carboxílico, acetona, todos esses produtos, É muito importante. eles estão passando a ser praticamente obrigatórios, né? O conhecimento dessas moléculas. Eu acho que é um registro legal para a gente deixar para quem está nos assistindo. Eu até costumo brincar, professor, que a gente vai parar de falar de bacilos amiloquefáceos, bacilos subtilis, vai começar a falar surfactina, iturina, bacilomicina, que são os compostos metabólicos exatamente, que esses micro-organismos produzem. Assim como, só fazendo um paralelo, na ciência do solo, a gente tem falado cada vez mais nos ácidos orgânicos no solo. Malato, piruvato, oxalato, acetato, tudo isso que parecia uma coisa muito distante, eles estão competindo com fosfato, com sulfato. Então, é um assunto, você que está nos assistindo, química orgânica. Sim. Cada vez mais importante. É isso aí. Se você quiser também se especializar em alguma área, né? Nós temos cursos de especialização no Solo Agro. Acesse o nosso site para você conhecer, que é www.soloagro.com.br e veja lá algum, né, do seu interesse. E também fiquem de olho, né, nas nossas redes sociais, que é @soloagro, que a gente sempre tem muito conteúdo para vocês, assim como o nosso SoloCast. E agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais pessoal, né, da vida do Thales. A gente vai entender um pouquinho o que ele faz fora ali da indústria, da pesquisa, do marketing. Vem aí o Porteira Aberta. Porteira Aberta. Um momento descontraído com nossos especialistas. Aumenta o som que a nossa prosa é agora. E hoje no Porteira Aberta a gente vai saber um pouquinho do hobby do Thales, né? Ele comentou com a gente que ele gosta de nadar, natação. Fala pra gente um pouquinho, Thales, desse seu hobby fora aí da indústria. Perfeito. Assim, a natação tá comigo desde muito tempo, né? Eu sou de Jundiaí, eu cresci em Jundiaí e lá tinha um grupo de natação muito forte do Bolão. Então, desde os 10, 12 anos eu já fazia natação já por Jundiaí, competi por Jundiaí até minha adolescência e lá era... Todo mundo conhece esse grupo, né? Tanto que hoje eu moro em Indaiatuba, né? E eu nado lá numa escola. E quando perguntaram, você conhece? Não, sim, treinei em Jundiaí e tal. Você treinou com a Ari? Com a Sueli, com a Simone? Eu falei, esses mesmos. Eu falei, nossa, lá eles são muito famosos em si. E realmente, assim, a natação é um momento muito bom, que tanto para corpo e para alma em si, para momento, eu sempre gosto muito de esporte e para mente em si. É uma coisa engraçada, né? Que o pessoal quando fala assim, eu vou na natação para não pensar em nada. Para mim, isso daí mais pensa. É uma coisa assim que você mais pensa, você tem que se preocupar em respirar. Você tem que estar preocupado na parte da braçada, se tá fazendo certo, se eu tenho que respirar agora, se eu tenho que bater o pé, o que eu tenho que fazer agora, se eu vou fazer a virada. Então, é o momento que você mais pensa, mas você não pensa em nada além do exercício. Né? Qual que era a sua especialidade, ou é a sua especialidade? Eu sou no crawl ainda, então eu gosto bastante desse... É o livre, né? É o livre, isso. A gente tem muito em comum aqui, né? Eu também era nadadora há muito tempo atrás. Eu fui da Seleção Mineira de Natação, então a gente tem algo em comum. O professor também tem uma filha eu tenho uma filha de 28 anos. Talvez vocês tenham competido. Ela competia borboleta por Piracicaba também. E é muito bacana, né? A natação eu sou péssimo em natação, mas a gente sempre ouve falar que é um dos esportes mais completos que tem, né? Sim. E é muito legal. Eu levava minhas filhas nas competições de final de semana, né? Levei em Jundiaí, levei em Campinas, levei em vários locais, Araras, Limeira. E é uma comunidade, né? O pessoal da natação. E aí você vê o sênior, você vê master, tem todas as classificações, né? Sim. Quando está começando, como é que chama? Mirim, juvenil. Depois juvenil. Mas tem um outro nome um pouco diferente para iniciantes. Fugiu o nome agora. Começa com P. Bom, fugiu agora. Também não me lembro. Eu lembro que tinha isso e
E aí o esporte tem a disciplina também, né? Sim, ajuda muito. Aprender com as derrotas, trabalho em equipe, quando é revezamento, né? Sim. Eu gosto muito de esporte, sempre gostei. E gostava de gerenciar atividades esportivas também. Fui presidente da Atlética da Exalc no meu tempo. E é bacana, né? O esporte dá essa mudada na cabeça, né? Areja um pouquinho. Sim. Você chegou a nadar pela USP ou não? Sim, alguns inter-USPs e alguns caipirus, mas assim, confesso que não era o foco meu da natação na época da faculdade em si. A gente competia, né? Porque tinha o pessoal lá da medicina que realmente competiam. Aqueles lá que a gente treinavam, né? E tudo mais, né? Aí a gente ia mais pela brincadeira. Pela brincadeira em si. Mas tava lá a carteirinha de atleta. Minha filha é médica e realmente, né? Os estudantes de medicina têm um padrão de pelo menos na natação, era coisa impressionante, de tempos assim... Excelentes. Muito bons, né? É bacana. E hoje, a frequência da natação, você vai toda semana? Toda semana, de 2 a 3 vezes por semana, dependente. Um dia na semana à noite eu faço e todo sábado, 7 horas da manhã. E sábado, 7 horas da manhã, é sagrado. É sagrado. Aí todo mundo fala assim, mas você não sai na sexta? Olha, meus hábitos hoje são mais... vai mudando. Vai mudando alguma coisa, dormir cedo, alguma coisa. Então evito tomar qualquer bebida alcoólica em si, porque sábado de manhã é a minha rotina de nadar. Então, assim, e sábado geralmente são os treinos mais longos, que chega de 2,5 a quase 3 quilômetros. Nossa! Então, realmente é algo que você precisa de um condicionamento. E aí, assim, pra mim é batata. E depois do sábado tá liberado um vinhozinho, uma cerveja. Lógico. Muito legal. Todo mundo é filho de Deus, né? Exato, professor. Muito bom. A gente conheceu, então, um pouquinho aqui da vida pessoal, né, do Thales. E a gente vai ficando por aqui, né? Agradeço muito, Thales, pela sua presença no nosso podcast. Foi muito bom a nossa conversa e seja sempre bem-vindo, né, a novos episódios, a falar de outras questões aí também, de biológicos, enfim. Seja bem-vindo sempre. E obrigada também, professor, por dividir a bancada aqui comigo. Obrigado, Thales, por aceitar o nosso convite, por aceitar o convite também para montar uma aula de 4 horas, né, para trabalhar nas nossas especializações aí à distância e por fazer parte do corpo docente. Parabéns pela carreira em pouco tempo, né, por atingir já os níveis que você atingiu de gerência, coordenação e sucesso aí cada vez mais e colaborando com a nossa agricultura. E fazendo o uso sustentável dos insumos, né? Isso é muito importante, a cobrança da sociedade está cada vez maior e você dá o exemplo de como a gente pode fazer uma coisa economicamente viável usando tecnologia. Então, parabéns e obrigado. Imagina, obrigado, professor, obrigado, Thaís, realmente é um prazer estar aqui, né? Assim, eu costumo brincar, né? Eu tive muita sorte em relação à minha carreira pelas pessoas que me acompanharam, as pessoas que me tutoriaram em si para chegar onde eu cheguei, né? E que realmente, muito trabalho, tudo, e hoje, como eu vejo o mercado em si, é muito em função também de como a Biotrop trata as inovações em relação de futuro de biológicos, né? É um pensamento que sempre me chamou muita atenção e que eu admiro muito, assim, todo mundo lá tem uma paixão realmente pela essa parte de bioinsumos, por quê? Porque é um pensamento fora da caixa. O impossível, como eu diria Charlie Brown Jr., é só uma questão de opinião. E é isso que nos norteia para trazer todas essas inovações aí, todos os produtos para o futuro da agricultura sustentável e regenerativa. Exatamente. E para o pessoal que está nos assistindo, né? Você que está assistindo e faz parte de qualquer empresa do mercado, veja como é importante a formação. Você tem que ter muito boa formação para poder argumentar, para poder discutir, para poder conversar e para poder vender, logicamente. Mas se você não tiver essa base, fica muito difícil, né? Então, é muito importante. O Solo Agro está aí para isso, justamente para trazer esse contato mercado, academia, na interface aí para contribuir com todo mundo. Com certeza. Então, a gente vai finalizando esse episódio, mas fiquem ligados que nós teremos outros episódios mais para frente. Tchau!
Você ouviu SoloCast, o podcast do Solo Agro. Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP. Saiba mais nas nossas redes sociais, @soloagro, solo com 2 L's. Obrigado e até a próxima!